Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte, capítulo 7, intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que eu vou pedir para a nossa menina Narumi fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, amigo, irmão mais velho que Deus nos concedeu, obrigada por estarmos aqui hoje reunidos entre amigos, queridos, de afinidades, para estudar Tua palavra de amor. Essa codificação que o nosso irmão Allan Kardec nos deixou, um trabalho árduo de anos, de noites e dias trabalhando para que essa codificação chegasse até nós e possamos estudar essa doutrina bendita que nos salva todos os dias com seus ensinamentos de luz. Obrigada, Jesus amigo. Obrigada por essas palavras, por esse estudo, pelo EOS, pela tia se dedicar tanto também a esse estudo, a esse trabalho. A todos os irmãos aqui que se reúnem toda sexta-feira para estudar e divulgar esses ensinamentos tão importantes. Agradecemos também aos amigos espirituais aqui presentes, que nos guiam com tanto amor e carinho, para que possamos internalizar esse sentimento, esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia, com a nossa família, no nosso trabalho. Aonde estivermos, Senhor, levar a doutrina nas nossas ações. Muito obrigada por cada palavra, cada livro que estudamos nessa noite. Assim seja. E aí, Augusto, conta pra gente. Na semana passada nós não tivemos gravação, no dia 14, tá? A nossa última gravação foi dia 7, hoje estamos retomando no dia 21. E Kardec vem nos falando que o Espiritismo, no Código Penal da Vida Futura, o Espiritismo não vem com a sua autoridade particular formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, é deduzida das observações dos fatos. E a gente está no código, hoje vamos iniciar o item 6. Vamos lá então, vamos conhecer os códigos penal, que é esse conjunto de normas jurídicas, que define o crime da vida futura. Item 6. O bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez na vida terrena. Vamos comentar rapidamente o sexto código, quando ele diz que o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Qualidade, caso venhamos a fazer o bem. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Porque, às vezes, esse bem, sempre que a gente fala em um bem, a gente pensa em alguém nos pedindo algo e a gente cedendo. O bem não se resume a coisas materiais. Então, quando diz bem assim, às vezes nós temos condições morais de resistir ao mal, que é um bem, e a gente não resiste. Não resiste por quê? Porque não quer. Logo, isso é uma imperfeição. Vamos estender esse bem. Então, quando a misericórdia divina nos convida
a uma bifurcação, ou seja, a bifurcação porque eu vou escolher o caminho, todas as informações necessárias para eu escolher o caminho certo, já tenho. Deus jamais vai fazer pegadinha com a gente. Vou fazer uma pegadinha com a Conceição. Não, se Ele manda a bifurcação, ou seja, se Ele manda o momento para eu decidir, eu já tenho todos os recursos para decidir o melhor caminho a tomar. Se não tomo, é porque eu não quero. Não é por ignorância. Não é por falta de material pedagógico. É realmente desobediência. Desobediência a quê? As leis que estão dentro de mim mostrando o percurso. Então, se toda imperfeição é fonte de sofrimento, porque toda vez que eu vou contra as leis divinas, que são leis do amor, eu sofro. Tia, traz isso para o dia a dia. Né? De repente, a pessoa super natureba, uma pessoa super legal, uma pessoa super do bem, e aparece uma doença daquela. Que mal que ela fez? Aí o que a gente aprende no Espiritismo? Nesta encarnação. Mas uma encarnação está entrelaçada com a outra. Então, por isso é que não existe vítimas. Não existe vítima. E aí a gente diz, então eu já estou passando por uma expiação dolorosa. Se eu me revoltar, ela vai ficar mais dolorosa, muito mais dolorosa. Então ele diz, se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez. Então, por exemplo, nós espíritas, que temos um material espetacular de renovação. Se nós não pegarmos tudo isso, que de certa forma é um bem para todos nós, no nosso processo de evolução, a gente vai sofrer mais ainda, que é a dor moral. Então, quando falar do bem, não pensa só o bem que tu faz a outra, mas o bem que tu deixa de fazer na tua atitude. E quando a gente fala no Evangelho, o que o Evangelho nos diz? Que a caridade moral, ela é muito maior do que a caridade material. E é a mais difícil, porque a material, na nossa condição, a gente dá do que está sobrando. A moral, ela exige do meu mundo íntimo. É a minha renovação autêntica e verdadeira. Item 7. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Legal, né? O espírito sofre pelo mal que? Então, se eu sofro porque em algum momento eu fiz um mal. Sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal. E Kardec ainda falou grifando, né? As consequências desse mal. E aí ele diz, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, é necessário que eu sofra as consequências das minhas atitudes para que eu faça uma mudança de correção. Isso é da lei do processo de educação. Então, todos nós temos que sofrer as consequências das nossas escolhas. Isso eu estou falando porque isso também serve e assim deve ser no processo de educação de crianças, jovens, porque adulto já é com Deus. Então, se tem criança em casa, errou, tem que sofrer as consequências do erro cometido. Estou dizendo que é para bater? Não. Estou dizendo que é para sofrer as consequências. Se fez, tem que sofrer a consequência do que fez. É o processo e depois que sofre as consequências, vai corrigir, que são coisas diferentes.
Então a gente sente a dor do mal que fizemos e logo depois nós vamos ter que fazer o quê? Corrigir o mal que fizemos. Lei de causa e efeito. Vamos para o 8º? Item 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom impulso da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, visto que tais ações constituem um começo de progresso. A misericórdia divina é sempre atento a tudo, né? A tudo. Não existe um ato, não existe um movimento, não existe um pensamento que não traga consequência. O que é? Mas, pode, eu só pensei, meus irmãos. O nosso pensamento, ele não está enclausulado. O nosso pensamento, ele não está limitado. Ele não está aprisionado. Como eu sou um espírito, quando eu penso, eu projeto isso, eu manipulo, eu já fiz o mal. Quando a gente mata pelo pensamento, o assassinato já aconteceu. A gente vai estudar isso no livro A Gênese novamente. Então, por que essa atenção tão grande ao pensamento? Porque se eu penso, é porque o mal ainda está em mim. Porque se não tivesse, eu não pensaria. E se ele está em mim, não houve evolução. Então, muitas vezes, a gente não realiza, fisicamente falando, a gente não materializa de forma ostensiva, mas a gente projeta e isso está dentro. Então, quando eu desencarnar no mundo espiritual, essa minha forma de pensar, o que eu idealizei na minha mente, isso vai estar comigo. Logo eu saindo do corpo, eu vou estar vivendo da forma mental que eu vivi uma encarnação inteira, por mais que eu não tenha realizado. Então é por isso que é necessário um processo de evangelização, tanto das nossas atitudes, quanto dos nossos pensamentos. E quando eu estou pensando, idealizando, eu estou me unindo com grupos de espíritos que vão realizar. E à noite, quando eu saio do corpo, eu vou realizar os meus pensamentos. Então, ou seja, teve mudança? Não teve. Para Deus não importa, gente, se é... mas eu não realizei. Você apenas não realizou numa parte, fisicamente falando, mas você está realizando espiritualmente. E você é um espírito. Logo, o espírito não mudou. E se o espírito não mudou, não teve evolução. Então, por isso que eles batem nessa tecla do pensamento. Então, nós temos que educar os nossos comportamentos, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Diariamente. Não mate ninguém, não deseje mal a ninguém, não idealize nada. Mas, tia, se o pensamento está aí porque ele está dentro de ti. É hora de evangelizar esse pensamento. Não adianta você dizer, balançar a cabeça, eu não quero mais pensar nisso. O pensamento vai vir de novo. É hora de sentar com esse pensamento, colocar frente a frente e você começar a conversar com esse pensamento. Dizer, meu irmão, você ainda está aí, não adianta, eu não quero mais ser assim. Vamos resolver logo essa pendência. Isso é um trabalho de autoevangelização. Você está conversando com um pensamento teu que está sempre ali tentando tomar espaço dentro de ti. Se eu ficar, eu não faço, mas eu penso e digo, não, estou só pensando, essa porteira vai arrebentar. Tudo começa no pensamento. E essa porteira, quando arrebenta, sai de perto. Vai quebrando tudo. Então, por isso que a gente tem que educar a atitude, pensamentos, sentimentos e emoções. Item 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída
que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Então, as reencarnações, as existências, elas são o quê? Solidárias, estamos juntos, de mãos dadas, uns com os outros. Então, não existe uma reencarnação isolada do outro. É por isso que eu falo que o ser que rouba, o ladrão da felicidade alheia, o ladrão, ele na verdade é extremamente ignorante. Todo mal que eu faça, seja que nível for, não existe, mas foi só um malzinho, uma coisinha de nada, não existe. Vai ter que responder, de uma forma menor, mas vai. Então, o que a gente aprende? Eu jamais devo fazer mal a qualquer ser humano. Eu jamais devo destruir qualquer ser humano. Eu jamais devo puxar o tapete de qualquer ser humano. Eu jamais devo querer mal de qualquer ser humano. Porque o que eu fizer com o outro, eu terei que resgatar. Então, não é um ato de extrema burrice. Então, eu estou sendo espertalhão, querendo conquistar dinheiro, coisas, amontoar, desvirtuando aqui, enganando ali, passando a perna aqui, falsificando ali. Nossa, estou rico, estou no melhor carro, estou na casona, fazendo melhores viagens. Perdeu a encarnação. E vai ter que resgatar toda essa encrenca. E tu acha que às vezes é uma encarnação só para resgatar? Então é isso, por isso que Jesus fala a Pedro, quando Pedro se apresenta, Senhor, o fulano fez isso, isso e isso. Jesus responde, calma Pedro, ele viverá. Mas Senhor, o outro fulano, falando das dificuldades, quando a gente vê essa fala de Pedro, eu acredito, eu não me lembro se é Contos e Apólogos, eu não me lembro agora, é Humberto de Campos. E Pedro vai levantando tantos itens que eu digo, gente, ele está em 2025. Porque as pessoas a qual ele retrata são exatamente o que ainda existe hoje. É o explorador, é o que traiu, é o que está com o poder público em mão, desvirtuando tudo. Não mudou. E Jesus só respondia, calma Pedro, ele viverá. E nesse processo ele viverá, nós teremos que reencarnar para pagar cetil por cetil, que como diz Jesus, daí não sairás até pagar o último cetil. Então, calma Pedro. E assim mesmo devemos fazer essa autorreflexão. Por isso que diz, gente, não tem... mas é a melhor coisa. Se é bom só para ti, se é bom só para ti, isso já é um mal. Então é isso que a gente tem que ter muito, sabe? Muito bom senso mesmo. Vamos só mais uns, ô Augusto? Item 10. O espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. Todas as misérias, todas as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em anteriores existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência, bem como das imperfeições que lhe deram causa. Oriundas, originadas, vicissitudes são as mudanças.
ou a gente nasce passando por expiações, ou nós nascemos passando por provações. Provações são de ordem moral e enviada por Deus. Essas são as provas. Expiações foi o mau uso do livre-arbítrio e quase sempre me traz muitas dores morais e humilhações e muitas dores físicas. Ou seja, a prova que o nosso Pai Criador nos manda nem chega nem próximo das dores que nós arrumamos nos processos expiatórios. Recentemente, ouvindo um espírito muito doloroso, ela foi parteira e realizou vários abortos, ganhou muito dinheiro. E ela está várias encarnações nascendo sem as mãos. E ainda carregando muita dor moral. É um processo expiatório. Então, é isso que a gente tem que entender. Não existe nada que não vá acarretar um resultado grave das nossas atitudes. Nada. Deus não erra e a lei é de amor, justiça e caridade. E a rebeldia da humanidade terrena é enorme. Nós temos terrícolas que não querem falar Deus, que não acham absurdo falar em Jesus, vivendo com o narizinho em pé. Aí lembramos de Jesus, todo aquele que se eleva será abaixado. Então, esse tipo de situação, quando a pessoa desencarna, é uma dor muito grande. Por quê? Porque Jesus está dizendo, está vendo como eu existo? Não. Está vendo quão tolo foi. E a reencarnação que perdeu. Ficou claro isso, gente? Não existe. Pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência, bem como as imperfeições que lhes deram causa. Então, vamos pegar novamente para ilustrar essa fala, essa última leitura do Augusto. No livro de Emmanuel, o Consolador, que tem perguntas e respostas, lá ele diz, a mulher que não soube honrar o seu lar, quase sempre ela renasce, vai ser aquela funcionária de uma casa que vai cuidar a vida inteira da casa do outro, dos filhos do outro, sem nunca nessa encarnação ter a oportunidade. E a pessoa vai querer muito. Tia, mas todos os casos são assim? Não. Quando é que a gente sabe que é uma expiação? Que a pessoa faz aquilo, mas faz com revolta. É o que ela mais queria, era ter a casa dela, era o que mais queria, ter um filho, ter um esposo, né? E ela vai sofrer muito, e ela vai passar a vida inteira cuidando da casa do outro, do marido do outro, do filho do outro, de tudo do outro sem poder ter. Mas por que isso? Para aprender a valorizar. Para aprender a valorizar. Então, tenhamos muito cuidado. Muito cuidado. O que a gente não quer pra gente, a gente também pode e deve não querer pro outro. Foi bom, gente? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Às vezes nós temos condições morais de resistir ao mal
que é um bem, e a gente não resiste. Não resiste por quê? Porque não quer. Logo, isso é uma imperfeição. Então, quando falar do bem, não pensa só o bem que tu faz a outra, mas o bem que tu deixa de fazer na tua atitude. E quando a gente fala no Evangelho, o que o Evangelho nos diz? Que a caridade moral, ela é muito maior do que a caridade material. E é a mais difícil, porque a material, na nossa condição, a gente dá do que está sobrando. A moral, ela exige do meu mundo íntimo. É a minha renovação autêntica e verdadeira. É necessário que eu sofra as consequências das minhas atitudes para que eu faça uma mudança de correção. Isso é da lei do processo de educação. Então, todos nós temos que sofrer as consequências das nossas escolhas. Não existe um ato, não existe um movimento, não existe um pensamento que não traga consequência. O que quer dizer? Mas, eu só pensei, meus irmãos. O nosso pensamento, ele não está enclausulado. O nosso pensamento, ele não está limitado. Ele não está aprisionado. Como eu sou um espírito, quando eu penso, eu projeto isso, eu manipulo, eu já fiz o mal. Quando a gente mata pelo pensamento, o assassinato já aconteceu. A misericórdia divina é sempre atento a tudo, né? A tudo. Não existe um ato, não existe um movimento, não existe um pensamento que não traga consequência. O que quer dizer? Mas, eu só pensei, meus irmãos. O nosso pensamento, ele não está enclausulado. O nosso pensamento, ele não está limitado. Ele não está aprisionado. Como eu sou um espírito, quando eu penso, eu projeto isso. Eu manipulo. Eu já fiz o mal. Quando a gente mata pelo pensamento, o assassinato já aconteceu. A gente vai estudar isso no livro A Gênese novamente. Então, por que essa atenção tão grande ao pensamento? Porque se eu penso, é porque o mal ainda está em mim. Porque se não tivesse, eu não pensaria. E se ele está em mim, não houve evolução. Então, muitas vezes, a gente não realiza, fisicamente falando, a gente não materializa de forma ostensiva, mas a gente projeta, e isso está dentro. Então, quando eu desencarnar no mundo espiritual, essa minha forma de pensar, o que eu idealizei na minha mente, isso vai estar comigo. Logo, eu saindo do corpo, eu vou estar vivendo da forma mental que eu vivi uma encarnação inteira, por mais que eu não tenha realizado. Então, é por isso que é necessário um processo de evangelização, tanto das nossas atitudes, quanto dos nossos pensamentos. E quando eu estou pensando, idealizando, eu estou me unindo com grupos de espíritos que vão realizar. E à noite, quando eu saio do corpo, eu vou realizar os meus pensamentos. Então, ou seja, teve mudança? Não teve. Para Deus não importa, gente, se é... mas eu não realizei. Você apenas não realizou numa parte, fisicamente falando, mas você está realizando espiritualmente. E você é um espírito. Logo, o espírito não mudou. E se o espírito não mudou, não teve evolução. Então, por isso que eles batem nessa tecla do pensamento. Então, nós temos que educar os nossos comportamentos, as nossas emoções e os nossos pensamentos. Diariamente. Não mate ninguém. Não deseje mal a ninguém. Não idealize nada. Mas, tia, se o pensamento está aí porque ele está dentro de ti. É hora de evangelizar esse pensamento. Não adianta você dizer, balançar a cabeça, eu não quero mais pensar nisso. O pensamento vai vir de novo. É hora de sentar com esse pensamento, colocar frente a frente e você começar a conversar com esse pensamento. Dizer, meu irmão, você ainda está aí, não adianta, eu não quero mais ser assim. Vamos resolver logo essa pendência.
Isso é um trabalho de autoevangelização. Você está conversando com um pensamento teu que está sempre ali. Ou a gente nasce passando por expiações, ou nós nascemos passando por provações. Provações são de ordem moral e enviada por Deus. Essas são as provas. Expiações foi o mau uso do livre-arbítrio e quase sempre me traz muitas dores morais e humilhações e muitas dores físicas. Ou seja, a prova que o nosso Pai Criador nos manda nem chega nem próximo das dores que nós arrumamos nos processos expiatórios. Não existe nada que não vá acarretar um resultado grave das nossas atitudes. Nada. Deus não erra e a lei é de amor, justiça e caridade. E a rebeldia da humanidade terrena é enorme. Nós temos terrícolas que não querem falar Deus, que não acham absurdo falar em Jesus, vivendo com o narizinho em pé. Aí lembramos de Jesus: todo aquele que se eleva será abaixado. Então, esse tipo de situação, quando a pessoa desencarna, é uma dor muito grande. Por quê? Porque Jesus está dizendo: está vendo como eu existo? Não. Está vendo o quão tolo foi e a reencarnação que perdeu. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, aos nossos amigos espirituais, por mais uma oportunidade sempre que nos é dada de pensarmos e refletirmos nas lições que essa doutrina espírita nos traz. Graças te damos, Senhor, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.